Olá pessoal, agora uma aula de manifesto ágil, mas porém, como a gente usa esse manifesto ágil no nosso dia a dia? O Pedro ensinou muito bem como surgiu o manifesto ágil. Vocês viram que isso veio da área de tecnologia da informação, e aí você está pensando, poxa, será que eu tenho como usar isso no meu dia a dia? Claro, eu uso isso para minha organização pessoal, para o meu dia a dia, para a minha postura profissional. Por exemplo, o primeiro valor, indivíduos e interações mais que processos e ferramentas. O que é que você entende por isso? Você tem que ter uma comunicação entre as partes muito mais prioritária do que você seguir rigidamente um processo. Por exemplo, tem muita gente que segue processo por seguir. Vou contar um caso aqui que é até hilário. Uma certa vez, há alguns anos, eu fui para uma boate, vamos dizer assim, como fosse uma boate, e quando a gente entrava, todo mundo que estava entrando ganhava uma pulseirinha. Aí eu perguntei, ué, pra que essa pulseira? Tem uma área VIP lá dentro? Eles disseram, não, é todo mundo que entra ganha a pulseira. Aí eu perguntei, mas a pulseira eu posso sair na boate e depois voltar? Aí ele disse, não. Ué, então pra que serve a pulseira se todo mundo que tá lá dentro tem pulseira, não tem área VIP nenhuma e eu não posso sair e voltar? Pra que serve a pulseira? Aí o rapaz disse, cara, não sei, o processo é assim, pronto. Entenderam? Então assim, não é seguir o processo por seguir. Você tem que conseguir compreender um pouco mais e procurar conversar para ter uma comunicação mais assertiva. Outro exemplo que eu gosto sempre de dar nas aulas ou em palestras. Uma vez eu fiz uma solicitação de um produto, né? Era para a empresa que estava trabalhando, e aí eu pedi para um funcionário meu fazer essa solicitação. Ele fez e não chegou. Aí eu liguei para ele, fulano, cadê aquele pedido que eu fiz? Ele, cara, ainda não chegou. Eu disse, poxa, entre em contato com a empresa e tenta resolver isso para mim. Perceba, entre em contato com a empresa e tenta resolver. Aí, no dia seguinte eu perguntei, e aí, resolveu? Não, já resolvi. E aí, cadê o produto? Chegou? Não, eu liguei para a empresa, eu entrei em contato com a empresa e a empresa disse que eu tinha que preencher um formulário, um chamado lá no site, eu já preenchi, agora é só aguardar. Então você não resolveu. Aí eu disse, cara, tenta ligar lá para a empresa e tenta resolver isso. Se ninguém resolver, liga para a ouvidoria. Liga para alguém, procura o telefone dessa empresa. Ou seja, na hora que ele teve um pouco mais dessa proatividade e tentou ter uma comunicação com alguém, ele conseguiu resolver e sair do outro lado. Então isso é ter um pouco mais de comunicação entre as partes do que simplesmente seguir um processo rígido. E o segundo valor do Manifesto Ágil? Software em funcionamento mais do que documentação abrangente. Poxa, chefe, software em funcionamento não tem nada a ver comigo que não sou de TI, né? Muito pelo contrário. É só você fazer uma analogia. Se eles criaram isso, eles quem? Os engenheiros de software criaram isso para eles, lógico que eles iam botar software em funcionamento. Mas você que é de outra área, você tem que pensar na sua atividade. Como é que você fazia uma analogia, uma tradução para a sua área? São tarefas concluídas, mais do que promessas, mais do que documentação, mais do que meras ideias. Se você é um escritor, por exemplo, aí imagine que você é um escritor, aí tem um monte de ideia de como escrever um livro, e aí você fica só tendo ideias, conjecturando, mas não escreve nada. O que é que o Manifesto Ágil falaria para você? Escreva vários capítulos, qualquer coisa que você escreve é melhor do que ter ideias. Se você trabalha em qualquer empresa e alguém te pede algo e você pensa em como fazer, mas não faz, esse pensar em como fazer e não fazer era a documentação abrangente do pessoal de software. E fazer alguma coisa, entregar e dar algum resultado, lembra do foco no resultado? Isso é o software em funcionamento do pessoal de engenharia de software. Eu lembro um caso muito bacana que aconteceu comigo, que eu pedi para uma pessoa, né, na época eu trabalhava lá em Fortaleza, numa empresa lá em Fortaleza, para ele resolver um problema. E aí ele disse que passaria 5 dias para resolver aquilo. Era um problema até complexo. 5 dias eu até achei muito, mas deixei, tranquilo. Quando chegou na sexta-feira, isso foi, era na segunda, quando chegou na sexta ele disse, tá aqui. Aí ele me entregou um papel. Coincidentemente era um papel, né? A gente tá falando de documentação e é um papel. Aí ele, está aqui. Aí eu peguei o papel aqui, fui dar uma olhada. Ué, cara, mas aqui não tá, aqui tá dizendo como resolver. Pois é, agora é só fazer. Ou seja, ele perdeu o tempo todo em escrever como resolver, em vez de ter resolvido.
Você conhece algum amigo que chega assim para você, que passa um e-mail desse tamanho e leva um dia para escrever um e-mail, que aí que é só dando desculpa que não pode fazer, que o tempo que ele perdeu para fazer o e-mail, ele teria resolvido o problema? É isso. Software em funcionamento, mais do que documentação abrangente, é tarefa concluída para você, mais do que promessa, ideias e procrastinação. E o terceiro valor do Manifesto Ágil, pessoal? Colaboração com o cliente mais do que negociação de contratos. Poxa, eu não tenho um contrato, eu não trabalho com contrato, eu trabalho com venda ali direto, eu trabalho com atendimento ao cliente, eu sou recepcionista do hospital, então isso não tem nada a ver comigo. Tem, porque quando a gente fala de contrato, é algo que está acordado. Pode ser um contrato físico, um contrato formal, mas é algo que está acordado. Imagine que eu te peça alguma coisa, ou seja, e você diz que vai fazer. Ou o seu chefe te pede alguma coisa e você diz que vai fazer. Aquilo ali é um contrato. Ele te pediu e você disse que vai fazer. Então aquilo já está acordado. O teu chefe está com expectativa e você vai fazer. E como é que entra o manifesto ágil nesse sentido? Imagine que o teu chefe tenha pedido, você vai fazer. Se você fizer, vai estar ok, vai resolver algum problema do seu chefe. Mas se você fizer algo diferente daquilo, um pouco melhor, vai ser melhor ainda. E aí, sendo que se você não pode fazer aquilo ali sem antes conversar com ele para saber se ele concorda. Então você colabora com o seu cliente, colabora com quem te pediu, com quem te mandou, mais do que simplesmente executa o que ele te pediu. Por exemplo, a gente precisou fazer recentemente uma vinheta nossa agora para o Foco Ágil. E nós mandamos a nossa logo para um design, que é muito amigo meu, e ele pegou e eu pedi, olha, eu quero uma vinheta assim, de 5 segundos, desse jeito, assim, assim, assado. Dei todas as instruções, né? Fizemos um contratinho, paguei a ele e esperei o resultado. Ele poderia muito bem ter feito só o que a gente pediu. Mas, 2, 3 dias depois, ele tinha um prazo de uma semana para fazer aquilo, mas quando deu uns 2 dias, ele ficou pensando sobre aquilo e ele me ligou. Servet, se você quiser, eu faço só a sua vinheta que você me pediu. Mas eu notei uma série de problemas dentro da sua própria logo, que seria melhor se você alterasse dessa forma, fizesse uma outra simetria. Isso vai dar um pouco mais de trabalho, vai te custar um pouco mais, porém vai ficar um trabalho bem mais profissional. Você quer que eu faça só o que você me pediu a vinheta ou faço esse outro trabalho de melhoria da sua logomarca? Olha que bacana. Ele podia ter feito só o que eu paguei para fazer. Mas ele se preocupou em não fazer só o que estava no contrato. E entrou em contato comigo, colaboração com o cliente, e fez algo bem melhor. Ok? E o quarto valor do Manifesto Ágil, que para mim é o mais importante, pessoal. Responder à mudança mais do que seguir um plano. A gente te ensinou a fazer planejamento, e inclusive você já sabe que um planejamento curto é melhor do que um longo, por conta justamente dessas mudanças que acontecem ao longo do tempo. Mesmo num planejamento curto, às vezes você tem que mudar ele por conta de alguma coisa que aconteceu ou para melhorar o seu próprio planejamento, para melhorar o seu próprio resultado que você esperava com esse seu planejamento, mesmo sendo curto. Vou te dar um exemplo que aconteceu com a gente agora recentemente e isso vai impactar inclusive vocês, mas impactar de forma positiva, vocês alunos aqui do Foco Ágil. Eu e o Pedro tínhamos pensado esse curso em um curso que daria para você assistir as aulas todas em 2 semanas. E dá, porque o conteúdo desse curso gira em torno de 12 horas aulas. Poxa, 12 horas aulas, você tem 10 dias, 2 semanas, 10 dias úteis. É fácil de você conseguir assistir 1 hora por dia, ou algum dia assiste um pouco mais e você mataria todo o conteúdo. Sendo que, quando a gente começou a gravar e mapear, fazer o plano de aula, pensar em algum exercício, e ver as informações que a gente estava jogando para vocês, ensinando, a gente viu que é coisa demais, é conteúdo demais para você assimilar em 2 semanas. Então a gente resolveu mudar. Falou, não, em vez de 2 semanas, a gente vai agora fazer em 3 semanas. Porque a gente consegue dar um alívio maior e fica cerca de 4 horas por semana e a gente consegue o volume de informação por semana é aceitável, é uma didática bem melhor do que comprimir como a gente estava fazendo em 2 semanas.
Poxa, Herbert, mas teve um webinar que vocês falaram desse mesmo curso que ia ser tudo em 2 semanas. Então perceba, mesmo a gente tendo feito um webinar e tendo falado que ia ser em 2 semanas, a gente viu que para melhorar a didática para vocês, para a melhor assimilação do conteúdo por vocês, é melhor que isso seja em 3 semanas. Algumas pessoas podem até não gostar, mas a gente tem certeza que isso vai ser melhor para a grande maioria. Então, o que foi que a gente fez? A gente respondeu à mudança muito mais do que seguir um plano fixo, porque a gente tinha falado lá no webinar que ia ser em 2 semanas. Por quê? Porque a gente tem foco no resultado e o que mais importa para a gente é o resultado final. No curso é vocês aprenderem a assimilarem muito melhor esse volume de conteúdos que a gente está passando para vocês.